Muito bem, vamos fechar o estudo da lição da semana, lição número 13. Vamos fazer o encerramento do livro de João. O epílogo do livro de João foi um epílogo escrito assim, mostrando Jesus como aquele que se preocupa conosco. A restauração de Pedro ao ministério foi algo impressionante. Jesus perdoou Pedro. Jesus perguntou se ele o amava, porque a resposta de Pedro diria se ele estava disposto a ser restaurado ao ministério apostólico. Por isso Jesus perguntou: tu me amas? 3 vezes. E Pedro respondeu, e Jesus disse: apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Seja um pastor junto comigo. E olhando para essa experiência, muitas pessoas já se apegaram a Jesus. Albert Schweitzer, por exemplo, foi um rapaz de um talento musical assim impressionante. Até um maestro que era muito assim conhecido assim na cidade dele, um dia ficou impressionado porque ele disse: eu não acho que esse menino de 14 anos ele consiga tocar, que ele tenha talento musical. E aquele maestro um dia pegou uma partitura, colocou em cima do piano e começou a tocar ali uma sinfonia de Bach, que é uma das mais difíceis de se fazer ao piano. Ele, quando terminou, ele disse para Albert Schweitzer: você é capaz de tocar isso aqui? O menino sentou ao piano, sabe o que ele fez? Pegou a partitura, dobrou, colocou sobre o piano e tocou de memória, de cor, a sinfonia de Bach, nota por nota até o final. O maestro ficou impressionado. Albert Schweitzer não recebeu nenhum poder de fora, nem dele mesmo. Recebeu de Deus. Ele tinha, o coração voltado para Jesus. Ele disse: já que Deus me deu esse talento, Deus deve ter outro talento para que ele possa ter me dado. Ele desistiu da música, que ele seria muito famoso como um musicista, um músico. Ele foi estudar medicina, ele colocou o evangelho no coração e foi para o centro da África, onde ele montou um hospital para ajudar os nativos de pregar o evangelho. Olha o coração que esse homem possuía. Ele tinha o olhar voltado para o Senhor Jesus Cristo e nos inspira com seu exemplo, com sua dedicação, para que nós possamos então fazer o melhor pelo nosso Deus. Como o apóstolo Pedro, ele fez depois que ele entendeu a essência do chamado divino. Pedro se tornou um dos melhores discípulos. Ele agora não era o Pedro egoísta, ele fazia tudo olhando para Jesus. E Pedro, ele foi tão fiel ao ministério que se tornou uma bênção para a igreja primitiva. E quando Pedro foi morto, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. E pediu aos seus executores que o crucificassem de cabeça para baixo. Se ser crucificado de cabeça para cima já era difícil, imagine de cabeça para baixo. E Pedro assumiu esse compromisso de morrer de cabeça para baixo, para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aprendemos nessa semana sobre o contraste entre a luz e as trevas. Jesus dizendo: aquele que me segue vai andar na luz. Porque a pessoa que não me segue, porque faz coisas erradas, está nas trevas e vai continuar errando, e vai tropeçar e vai cair. Por isso, a pessoa não consegue, sem Jesus, acertar o caminho para Deus. Não consegue acertar o caminho de uma vida espiritual progressista. Não consegue acertar a felicidade na sua vida. Existe sempre um vazio, sempre vai estar faltando algo. Sem a luz, todo ser humano se torna incompleto. Por isso, a visão eterna que Jesus passou para todos nós é justamente essa: permanecermos nele. Quando as pessoas se aproximam de Jesus com suas ideias próprias, querendo manipular Deus, manipular Jesus Cristo, como Marta disse: se o Senhor tivesse chegado, meu irmão não teria morrido. Está vendo? O Senhor não veio em tempo. Jesus disse: calma, Marta. Se você crer, vai ver a glória de Deus. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Calma, Marta. Você está muito apavorada. Você vai receber muito mais do que o milagre da cura. Mas, Senhor, meu irmão está morto há 4 dias, já cheira mal. E Jesus disse: para Deus nada é impossível. Tirai a pedra. E Jesus chorou. E as pessoas disseram: vede quanto ele amava Lázaro. E Jesus orou a Deus e disse: meu Pai, as pessoas precisam crer que o Senhor me enviou. Então, meu Deus, me ajude agora. E Jesus disse com a voz da vida: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou, se tornou uma bênção, um testemunho marcante
para todo o povo de Jerusalém e da vizinhança em redor. Por isso, crer não é impor a nossa vontade. Isso é teologia de baixo, teologia de interpretação humana. Nós não podemos exigir nada de Deus. Deus nos dá graciosamente coisas que nós não merecemos. Quem é o ser humano para impor a Deus um calendário, uma data, uma hora? Não é assim. Tanto que Jesus curou o filho de um oficial romano e ele chegou exigindo de Jesus: vai até a minha casa e impõe a mão sobre o meu filho para que ele viva. Ele está morrendo. Jesus disse: calma, se você não ver o milagre, você não vai crer? Senhor, por favor, meu filho está morrendo. Jesus: vai embora, teu filho já está vivo. Ele voltou para casa e o menino estava vivo. E ele ainda perguntou: que hora o menino ficou bom? 7 horas. Ele disse: foi a hora que Jesus disse: teu filho vive. E ele e toda a família dele creu. Então Jesus, ele não está disposto a ouvir teologia de baixo, teologia da terra, de interpretação humana, quando nós queremos manipular a Deus. A teologia de cima é aquela que nos torna obedientes. Como Jesus fez: faça-se a tua vontade. Aprendemos isto essa semana. Se permanecermos em Jesus, vamos crescer espiritualmente. Ellen White escreveu, Deserto das Nações, página 273, muitos há que se chegam ao Salvador de modo hesitante, recebem assim o batismo e todavia não assim a mudança em seu caráter aparentemente. Todos precisam ir ter com Cristo e nele permanecer para progredir diariamente no aperfeiçoamento do caráter, mediante o permanecer em Cristo. Quem fica conectado com Jesus, esse dá muito fruto. Outro dia tinha uma roseira no meu jardim. E eu fiquei impressionado porque eu estava cuidando da roseira, tinha ali um botão lindo, mas eu percebi que tinha um galho seco grudado na roseira verde, roseira florindo. E eu fiquei me perguntando: como é que esse galho secou? A hora que eu toquei no galho, ele quebrou em minhas mãos e caiu no chão. Eu fiquei impressionado. O galho perdeu o contato com o tronco daquela roseira e secou. Existem cristãos que têm a teologia de baixo, querem manipular Deus, o Espírito Santo e Jesus, e acabam secando espiritualmente. Que nunca aconteça isso conosco. Que nossa expressão seja: faça-se a tua vontade, meu Deus. Senhor Jesus, habita em mim. Que o Senhor possa fazer o melhor em mim. Eu estou disposto. Como Saulo disse: o que queres que eu faça? E Jesus disse: entra nessa cidade, fica na rua direita. Vou mandar alguém ajudar você. Então Deus quer que nós sejamos obedientes a esse ponto. Deus nos abençoe. Que o livro de João tenha sido uma bênção para que nossa visão sobre Jesus seja a visão de que Ele é divino, é o Filho de Deus. E está disposto a nos ajudar em todas as situações. Que haja uma bênção em nosso coração. Que o sábado seja abençoado e que possamos assim nos dedicar ao Senhor Jesus de corpo e alma. Fica com Deus.